Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Hoje nós vamos saber o real significado do trabalho. Nossa ideia aqui é delimitar as formas de trabalho durante a antiguidade de forma bem clara. Para isso eu acho que o principal é a gente começar entendendo o que significa essa palavra. Você sabe o que significa a palavra trabalho? De acordo com especialistas, o termo trabalho vem do latim tripalium. O estranho é que esse era um instrumento de tortura utilizado desde a antiguidade. Tratavam-se de 3 estacas de madeira, onde os condenados eram amarrados. Essa palavra acabou influenciando diversos idiomas neolatinos, originando assim travail em francês, trabalho em espanhol, travaglio em italiano e, claro, trabalho em português. Mas por que essa palavra tem uma ligação tão clara com dor e sofrimento? É uma coisa que a gente só vai entender no final do vídeo. Trabalho é quando um ser humano emprega sua força ou criatividade para atingir determinado fim. No contexto do que vamos falar aqui nessa aula, trabalho está mais ligado à mudança da paisagem, seja na agricultura ou na construção de prédios e templos. Mas também falamos de atividades comerciais, bem como de artesanato. Lembrando que chamamos de antiguidade o período que vai desde a criação da escrita pelos sumérios até a queda do Império Romano. As primeiras sociedades humanas surgiram sempre próximas a rios, seja no crescente fértil com o rio Nilo, com o Tigre e o Eufrates, seja lá no Extremo Oriente, onde a gente tem o rio Ganges, o rio Indo, bem como o rio Amarelo e o rio Azul na China. Próxima desses rios, a humanidade conseguiu acesso contínuo à água, condição básica para se viver, mas também utilizou ela para agricultura e pecuária. Utilizando da água para irrigar campos, foi possível tornar a agricultura cada vez mais produtiva. Com mais produção, surgem mais excedentes, que são usados em trocas, desenvolvendo o comércio. Progressivamente também ocorre a concentração das melhores terras nas mãos de algumas pessoas, que conseguem assim mais excedentes, mais troca e acumulam riqueza. Enquanto isso, há aqueles grupos que não possuem acesso às melhores terras ou que não possuem terra alguma, surgindo dessa forma a desigualdade social. É aqui que as sociedades humanas vão ficando cada vez mais complexas, assim como ficam mais complexas as relações sociais e relações de trabalho. Alguns grupos, por exemplo, que dominam terras capazes de garantir a sua subsistência, mas que não são boas o suficiente para permitir um enriquecimento, vão poder trabalhar na própria terra. Esses são os que chamamos de trabalhadores livres, geralmente pequenos proprietários, mas podemos incluir aqui também artesãos e comerciantes. Nesse grupo, existia alguma liberdade moderada. Eles deviam pagar impostos e até podiam ter uma certa mobilidade social, embora fosse bem difícil. Os grandes proprietários tendiam a enriquecer, fazer parte de uma elite e tomar as decisões políticas, acabando favorecendo ainda mais aquela sua própria classe social. Com isso, eles não precisavam trabalhar nas próprias terras, surgindo assim o que chamamos de servidão. Na servidão, uma pessoa se sujeita a trabalhar nas terras de um grande proprietário para dali tirar parte do seu sustento, da sua subsistência. Em contraposição, a maior parte do que ela produzia, do que ela trabalhava, ficava com o dono da terra. Esse modelo gerava uma relação social no qual o servo ficava ligado ao senhor, por uma espécie de fidelidade, pois cabia ao proprietário também a proteção desses colonos. Esse modelo teve diferentes nomes em locais diferentes na antiguidade. Por exemplo, era a base da relação de trabalho em Esparta. Existiu em Roma como os chamados clientes e também era um costume germânico. Existia também a escravidão. E aqui a gente precisa fazer algumas observações. A gente acaba tendo tanto contato com a escravidão atlântica, com a escravidão colonial, que surgem diversas confusões. Na escravidão da antiguidade não existia uma noção de propriedade, de posse de um indivíduo sobre outro. Mas especialmente, não existia uma característica étnica. A gente pode perceber isso pela própria palavra. Em Roma, por exemplo, não existia um termo para designar escravo. Tanto que esse termo vem de eslavo, povos do leste europeu dominados e escravizados durante o século IX e X. A escravidão na antiguidade ocorria principalmente de 2 formas.
A primeira delas é a escravidão por dívida. Ela ocorre quando um plebeu, um trabalhador livre ou algo semelhante, não tendo capacidade de pagar as dívidas que havia contraído, acaba tendo que prestar serviços para aquele a quem ele devia. Isso ocorria com tanta frequência que em Roma, por exemplo, ocorreram manifestações onde os plebeus saíram da capital, uma espécie de greve da antiguidade, o que pressionou por reformas e melhorias nas condições de vida. A segunda delas é a escravidão por guerra. Inimigos derrotados em batalha acabavam trabalhando para seus conquistadores. Esse fenômeno ocorreu em diversos povos da antiguidade. Esses escravos geralmente atuavam em atividades desgastantes como mineração ou em grandes propriedades, como ficou comum em Roma. Bom lembrar aqui. Apesar do que muitos acreditam hoje, a maioria dos pesquisadores afirmam que as pirâmides e outras construções egípcias não foram feitas por trabalho escravo. Eram felais, trabalhadores livres que prestavam uma espécie de serviço comunitário. Também não foram os alienígenas não, tá bom? Para resumir, os trabalhadores livres, como o nome já diz, eram aqueles que trabalhavam nas próprias terras. Os servos eram aqueles que trabalhavam nas terras de um grande proprietário, tiravam parte do seu sustento, mas tinham que pagar uma grande carga de impostos através do seu trabalho. E a escravidão podia ocorrer por dívida ou por guerra, e esse trabalhador não tinha acesso nenhum a direitos políticos e nem gozava de liberdade. Mas e o tripalium? Como a palavra trabalho acabou associada a um instrumento de tortura? Vocês perceberam aqui que geralmente a elite não fazia parte dessas atividades mais braçais? Esse fenômeno prosseguiu durante toda a Idade Média e nos séculos posteriores. O trabalho foi identificado como algo ruim, algo ligado às classes sociais mais baixas. Só depois, com o advento do capitalismo, que temos uma mudança nesse imaginário acerca do trabalho, e surgem expressões como o trabalho enobrece, o trabalho dignifica. Bom, como vocês puderam perceber, esse foi um vídeo um pouco diferente, eu apareci com a minha cara aqui, o que eu não tenho feito com muita frequência. O que acontece? Eu estou me aproveitando do tema para poder gerar esse vídeo para vocês, porque eu tive que fazer um trabalho a partir dele. Então eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram curtam, compartilhem, passem para as pessoas, para que a gente possa continuar impulsionando a divulgação científica e o projeto Estudando. Muito obrigado a todos!